A escrava Isaura. Capítulo 37. Depois de chateá-la com suas insinuações, Belchior conta que encontrou o tabelião no bordel, mas que ele não virá. Também diz que Violeta, Flordelis e Margarida viram Francisco dar dinheiro para o tabelião e deixa claro que ele nunca virá, pois Leôncio comprou. A escrava questiona se isso será possível. Gioconda clama para que Deus as proteja. Bernardo confirma que seus aliados estão a postos. Francisco repassa o plano com seus comparsas e eles põem máscaras. Tomásia tenta acalmar a mãe. O tiroteio começa. A matriarca afirma que pensava que a vida de Condessa era bem diferente. Aconselhada por Tomásia, elas voltam a orar. Malvina conta para Isaura que Leôncio realmente quer vê-la fora de casa e que, se a situação não mudar, ela irá embora. Isaura responde que Belchior não conseguiu trazer o tabelião, pois o mesmo foi comprado. Malvina afirma que isso não ficará assim e sai para tirar satisfação com o marido. Leôncio guarda o testamento do pai rapidamente para que sua esposa não veja. Ela exige que ele confesse que roubou o testamento do próprio pai e que fez algo para que o tabelião não viesse libertar a escrava. Ele responde que não está com paciência para chiliques e repete novamente que ela pode ir para a casa do pai. Também diz que, se continuar o aborrecendo, irá dormir em outro quarto. Assim afirma que é tudo o que ele quer para poder importunar Isaura e exige que diga o que sente pela escrava. O malvado responde que a ama com todas as forças desde que voltou da capital, por causa dos estudos. Malvina fica chocada ao saber que o amor dele pela escrava veio antes do casamento. O crápula afirma que o casamento foi por puro interesse, para beneficiar ambas as famílias. Ela ameaça lhe atirar algo, mas recua, dizendo que sempre o amou desde que soube que iriam se casar. Ele diz que nunca libertará Isaura e que, se ela quiser ficar, terá de fazer vista grossa para suas insinuações à escrava. Malvina prefere ir para a casa do pai do que viver com o marido adúltero. Ele afirma que dormirá no quarto de hóspedes. Ela começa a agredi-lo e xingá-lo, mas ele a joga na cama e se retira. Ele desce e mostra o testamento para Isaura, começando a queimá-lo. Malvina amaldiçoa Leôncio. Ele diz a Isaura que ela nunca será livre e impede que pegue o documento. Malvina se recompõe e sai do quarto. Isaura manda que ele pare com tanta maldade. Ele afirma que ela será sua escrava para sempre. Isaura o amaldiçoa e afirma que Deus o castigará por todos os seus crimes. Também diz que nunca será dele, mas o crápula responde que ela será dele à força. Francisco diz que a condessa armou uma tocaia para eles. Almeida diz a nora que se sente fraco e que a febre piora durante a noite. Ela o examina e percebe que a febre está muito alta. Ele questiona se Leôncio a maltratou por causa de seus olhos vermelhos. Ela diz não suportar mais tanta humilhação e desdém, e que o marido está obcecado pela escrava. Almeida afirma que seu filho nunca aceita a ideia de vendê-la. Ela diz que não significa mais nada para Leôncio. O comendador agora percebe o quanto fez Gertrude sofrer e diz que foi um marido ruim. A jovem afirma que ele amava sua esposa, enquanto Leôncio não a ama. Ela pede ajuda ao sogro. Ele afirma que o filho não ouve e que deve estar esperando sua morte para ser dono de tudo na fazenda. O comendador diz que a culpa é toda sua por não criá-lo corretamente e que é provável que Leôncio fique feliz com sua morte. A jovem diz que queria mudá-lo. Almeida pede que ela prometa que, independente do que acontecer, protegerá Isaura. Ela fica incrédula. Gabriel acerta um tiro em Francisco, que foge com medo. Gabriel e Bernardo comemoram a vitória. Leôncio diz a Isaura que a terá à força se não ceder. Ela afirma que não cederá. Ele responde que, de uma maneira ou de outra, ela será dele. Isaura pede que a deixe em paz. Ele continua ameaçando. Ela diz que o odeia. Ele responde que ela aprenderá a amá-lo e começa a beijá-la à força. Malvina vê e fica indignada com a escrava, achando que o tempo todo estava sendo enganada. Ela diz que sua vontade é fazer o mesmo que sua mãe fez com Josefa. Leôncio se faz de vítima. Isaura mostra a prova de sua inocência e Malvina pergunta o que é. A escrava afirma que Leôncio queimou o testamento de Almeida. Malvina fica incrédula. Leôncio conta que a lei está do seu lado e que agora é ele quem manda na fazenda.
Malvina afirma que ele deveria cumprir o último desejo da mãe. Isaura diz que nunca poderia beijá-lo por vontade própria. Malvina jura a Leôncio que isso não ficará assim. Gabriel conta que só Bernardo se feriu. Gioconda diz que preparará um curativo. Tomásia fica feliz por vencer Leôncio. Bernardo acompanha Gabriel para cuidarem do corpo no quintal. Gioconda fica chocada com a situação. Malvina conta para Almeida que Leôncio queimou o testamento. Isaura lhe dá o xarope. Almeida diz que Leôncio só sossegará quando vir debaixo da terra. Malvina diz que, sem o testamento, Isaura continuará sendo escrava de Leôncio. Almeida afirma que amanhã mesmo chamará Miguel para comprá-la, mas Malvina diz que não adiantará, pois Leôncio tem plenos poderes para mandar e desmandar na fazenda. Almeida o amaldiçoa e diz que falará com o juiz se for preciso. Isaura afirma que rezará para que ele melhore. O comendador diz precisar do dinheiro de Miguel para pagar a quantia que deve a Sebastião. Malvina questiona se a escrava pode dormir com ele aquela noite, e o comendador aceita, ficando feliz por ela chamá-lo de padrinho. Bernardo e Gabriel confirmam que o capanga está morto e irão comunicar a Tomásia. Francisco mostra a Leôncio o tiro que recebeu e conta que não conseguiram nada. Leôncio fica revoltado. Raimundo põe aguardente na ferida de Francisco, que começa a gritar de dor. Helena lê a carta que Gabriel lhe deixou, avisando que irá para o garimpo. Ela fica apreensiva. Rosa se estressa por não conseguir escrever com boa caligrafia. A jovem responde que brevemente a letra dela melhorará e manda que continue treinando, enquanto escreve uma carta para Gabriel. A escrava questiona se algum dia conseguirá escrever uma carta de amor. Helena responde que sim, se continuar se dedicando às lições. Sebastião chega e conta que foi aprovada uma lei proibindo os escravos de aprenderem a ler e escrever. Também diz que essa lei não vigorará em sua casa, mas que Rosa terá de esconder que sabe ler e escrever, pois agora é proibido. A escrava afirma que pode ficar despreocupado, pois não causará revolta nenhuma. Sebastião diz que irá se recolher e aconselha as duas a fazerem o mesmo. Rosa diz que entregará a carta para Gabriel. Helena questiona se ela está apaixonada por Miguel. A escrava responde que, se André não voltar, é bem capaz de ficar com Miguel. A jovem diz que jamais conseguiria pensar em outro homem além de Gabriel. Tomásia diz que deixará o corpo do capanga na fazenda de Leôncio. Gioconda proíbe Gabriel de ir ver. A condessa afirma que mandará o corpo numa carroça e que deixará um bilhete com o defunto. Gioconda diz que assim ela provocará ainda mais Leôncio. Almeida afirma a Leôncio que o maior defeito dele é o cinismo, por ter mentido dizendo que não havia pegado o testamento, mas depois o queimou. O Crápula diz não estar com paciência. O comendador afirma que ele não conseguirá impedir a venda de Isaura. Leôncio diz que a procuração já lhe deu posse de todos os bens ainda em vida. Almeida afirma estar lúcido, mas o Crápula diz que Paulo lhe deu atestado afirmando que ele está incapaz. Almeida se levanta para bater no filho, mas ele o empurra no chão. Malvina e Isaura chegam para acudi-lo. Elas o levantam e o põem na cadeira. A mando de Malvina, Isaura sai para chamar Paulo. Malvina questiona o que Leôncio fez ao sogro. Ele afirma que apenas disse que era o dono de seus bens e que tentou lhe agredir, mas caiu. Malvina não acredita e questiona se ele quer matar o próprio pai. Leôncio, cinicamente, diz que não pode fazer nada. Tomásia e Gioconda contam tudo o que aconteceu na noite passada ao sargento. A condessa diz que agiu em legítima defesa e que enviou o corpo morto de volta para a fazenda de Leôncio. O sargento afirma que terá uma conversa séria com Leôncio. Tomásia exige que ele seja mais rigoroso. Ele responde que assim será e que nunca mais Leôncio se atreverá a mexer em sua fazenda. Isaura pede ao padrinho que se acalme e não dê atenção às provocações de Leôncio, mas ele afirma não ter sangue de barata. A escrava diz que o filho gosta de provocar e que fez isso com Gertrudes. Almeida afirma que sua maior amargura é morrer sem dar a liberdade dela, pois foi o último pedido de Gertrudes. Isaura diz que haverá uma saída e questiona se o juiz não aceitaria sua palavra. Ele responde que não é fácil e que não deveria ter confiado em Leôncio. Isaura pede que ele se cuide e diz que Paulo já está chegando.
Almeida conta que Paulo deu um atestado a Leôncio, alegando que ele estava inválido. Sebastião diz a Malvina que eles darão um jeito de salvar a fazenda dela e pede que se acalme. Malvina conta tudo de ruim que Leôncio fez e que agora ele é o dono de tudo. Sebastião grita que cada vez mais Leôncio o surpreende da pior maneira. Leôncio é irônico ao cumprimentá-los. Henrique pergunta como ele irá pagar a dívida. Leôncio responde que venderá alguns escravos, hipotecará a fazenda ou, quem sabe, nem pagará a dívida. Sebastião diz estar preocupado com sua filha e com a saúde do compadre. Malvina diz que não aguenta mais essa vida. Helena pede que se acalme. Leôncio afirma que a esposa está se descontrolando sem motivo. Sebastião reclama do tratamento que o crápula dá ao próprio pai. Francisco chega avisando que Tomásia trouxe o corpo de Benedito e que ele está lá fora, numa carroça. Leôncio questiona quem trouxe o corpo e Francisco responde que foi um negro alto e forte. Henrique pergunta a identidade do falecido e o cunhado responde que era um de seus capatazes. Sebastião observa que há uma carta no cinto do morto. Leôncio lê a carta debochada de Tomásia e fica enfurecido. Na rua, Rosa cumprimenta André e entrega a carta de Helena para Gabriel. Miguel diz que ela está se arriscando demais e que tem uma surpresa para ela. A escrava fica feliz da vida ao ver André. Ela diz que todos estavam preocupados com o estado dele e que o ajudará a encontrar Joaquina e João. Miguel manda ela ter cuidado para não perder a vida de Sinhá. Rosa responde que ele está agourando demais e que Deus está do lado dela, vendo que faz tudo para ver André feliz. O açougueiro aconselha novamente que ela tome cuidado para o coronel não vê-la fazendo algo que ele não goste. Rosa leva André embora, dizendo que Miguel fala negativamente demais. Sebastião fica sem acreditar que Leôncio atacou a fazenda da condessa. Henrique caçoa do cunhado. O crápula responde que o capataz foi lá porque quis. Malvina diz que o marido está correndo o risco de ser preso. Leôncio afirma que a culpada por tudo é Tomásia e que ele não merece ir para a cadeia. Helena retruca que é justamente lá que ele merece estar. Leôncio manda deixarem-no em paz e diz que o pai está lá em cima, caso queiram falar com ele. Ainda afirma que irá para fora, pensar no que fará, pois o ataque da condessa não ficará assim. Sebastião diz à filha que seu casamento foi um engano. Henrique diz que não foi por falta de aviso. Malvina afirma que agora é tarde. Na estrada, Bernardo conta a Gabriel que deu tudo certo. O senhor está feliz por conseguirem ir para o garimpo viver seu amor com Helena. Rosa grita por João e Joaquina. Os dois ficam emocionados ao ver André. Ele afirma que voltou para buscá-los. O sargento chega para tratar do ataque ocorrido na casa da condessa. Leôncio afirma não saber de ataque nenhum. O sargento rebate, dizendo que sim, pois um de seus capatazes está sendo enterrado após ser morto no confronto. Leôncio responde que ele deveria estar na casa dela, por ser assassina e incendiária. O sargento afirma que não precisa de ninguém para ditar suas funções, que já interrogou a condessa e que ela alegou legítima defesa. Leôncio diz que não tem culpa de o capataz querer fazer justiça com as próprias mãos. O sargento deixa claro que, se algo acontecer com a condessa ou com a família dela, ele irá para a cadeia.